Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre definição de derivadas e também diferenciabilidade e continuidade. Então, a definição de uma derivada. Se uma função f ela é definida em um intervalo aberto, contendo a derivada de f em a, denotada por f' de a, ela é dada por. Então, f' de a é igual ao limite quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, esse a aqui ele é um ponto. Então, vamos supor que o enunciado do exercício pede a derivada no ponto x igual a 5. Então, ficaria f' de 5, de x, do limite quando x tende a 5, de f de x menos f naquele ponto 5, sobre x menos 5. Ou também a gente pode escrever como sendo f' de a igual ao limite quando h tende a 0, de f de a mais h menos f de a sobre h. Então, isso daqui é o que vocês tanto viram na aula anterior com o Felipe, que ele estava falando com vocês sobre o problema da reta tangente e o problema da velocidade instantânea. Então, geometricamente, a derivada ela representa a inclinação da reta tangente, a curva y igual a f de x no ponto A e f de A. E fisicamente, ela representa a velocidade instantânea de uma partícula no instante t igual a A, certo? Então, aqui vamos fazer um exemplo. Ele pede para a gente calcular a derivada da função 5x² menos 3x mais 7 no ponto x igual a 2. Então, f' de 2 é igual ao limite quando h tende a 0 de f de a mais h menos f de a. O nosso a é 2, então vai ser 2 mais h no lugar de x. Então, onde tiver x aqui na função, a gente põe 2 mais h. Vai ficar assim, então, 5 vezes 2 mais h ao quadrado, menos 3 vezes 2 mais h, mais 7. Menos f de a, então, menos f de 2. No lugar de x, a gente põe somente 2 agora, chegando nisso aqui. Depois de realizar os cálculos aqui, então, a gente chega nessa equação. E aqui a gente tem 20 menos 20, eles cortam. Menos 6 e mais 6 também cortam, e mais 7 e menos 7 também cortam. Então, a gente chega aqui no limite quando h tende a 0, de 20h mais 5h² menos 3h sobre h. Aqui no numerador tem h em todos os termos, então a gente pode pôr ele em evidência. Colocando ele em evidência, ele vai passar multiplicando essa equação aqui, e a gente também vai ter o h aqui no denominador, então a gente pode cortar esses dois h's. Então, a gente fica apenas com o limite quando h tende a 0, de 20 mais 5h menos 3. E a gente já pode fazer, então, a substituição direta. Então, a gente coloca 0 aqui no lugar do h. 5 vezes 0 é o próprio número 0. Então, a gente fica com 20 menos 3, que é igual a 17. Então, a derivada dessa função no ponto 2 é igual a 17. Então, a derivada aqui como uma função. Então, a gente agora não está calculando a derivada num ponto A. A gente está calculando a derivada em um ponto variável x. Então, vai ficar f' de x, que é igual o limite quando h tende a 0. Antes era f de a mais h. Agora fica f de x mais h. Menos, antes era f de a, agora fica f de x. Tudo isso sobre h. Então, vamos aqui fazer um exemplo para ficar mais claro. Ele pede para a gente calcular a derivada da função raiz quadrada de x. Então, ele quer f' de x é igual ao limite quando h tende a 0, de f de x mais h, no lugar de x a gente põe x mais h, ficando raiz quadrada de x mais h, menos f de x, que é raiz quadrada de x. Se a gente fizer a substituição direta aqui, a gente vai ficar com uma indeterminação 0 sobre 0. E a gente já viu que não pode, então a gente tem que fazer algumas manipulações para sair dessa indeterminação. Aqui nesse exemplo, para sair dessa indeterminação, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado aqui do numerador, ficando dessa forma. Aqui no numerador a gente tem uma diferença de quadrados, então fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é raiz quadrada, elas somem, então fica x mais h menos x, e o denominador ele se mantém. Aqui a gente tem mais x menos x que se anulam, e a gente tem um h no numerador e esse h multiplicando aqui no denominador. Então, a gente pode cortar também. Chegando em limite, quando h tende a 0, de 1 sobre raiz quadrada de x mais h, mais raiz quadrada de x.
E aqui a gente já pode fazer a substituição direta. Então, se a gente chamar o h aqui de zero, a gente substitui, aqui o h por zero, a gente fica com raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x. Então, a derivada da função raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x, certo? Então, aqui tem essa observação. Se a gente usar a notação tradicional, y igual a f de x, então aqui seria y igual a raiz quadrada de x, a gente pode representar a derivada de outras formas. Aqui a gente representou como f' de x, mas a gente também poderia ter representado como dy dx, que significa a derivável de y em relação à função da variável x, ou também y', certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre diferenciabilidade e continuidade. Então, se uma função ela possui uma derivada em A, dizemos que a função ela é derivável em A, ou seja, se a f' de A existir, a f ela é derivável em A. Então, isso é a definição de diferenciabilidade num ponto. Agora, no intervalo. Então, uma função ela será derivável em um intervalo aberto se ela for derivável em todo o número do intervalo aberto. E em um intervalo fechado AB, se ela for derivável nas extremidades. Além disso, a derivada à direita de A e à esquerda de B, elas devem existir. A gente vai fazer um exemplo agora para ficar bem mais claro isso para a gente. Então, a gente tem a função x elevado a 1/3. A gente quer achar a função derivada e também a gente quer mostrar que f' de zero não existe, ou seja, f não é derivável no ponto zero, mesmo que a f seja contínua nesse número. Então, a gente vai começar aqui calculando a derivada por definição. f' de x é igual ao limite quando h tende a zero, no lugar de x fica x mais h, então x mais h elevado a 1/3, menos x elevado a 1/3, tudo isso sobre h. Para resolver esse exercício, a gente vai usar uma propriedade de fatoração, que é essa daqui, a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. A gente chamou a, então, de x mais h elevado a 1/3, b é x elevado a 1/3, portanto, a ao cubo é x mais h e b ao cubo é x. Agora, a gente vai reescrever essa propriedade aqui, só que em termos de x mais h e x, para a gente encontrar o valor de h, para substituir aqui no denominador. Então, a ao cubo menos b ao cubo, x mais h menos x. A menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado, certo? Então, aqui a gente tem x menos x, corta, e a gente descobriu aqui, então, o valor de h. É tudo isso aqui. Então, substituindo aqui no limite, a gente chega aqui. Limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3. Tudo isso dividido por esse novo h que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai ter x mais h elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3 aqui no numerador e também no denominador. Então, a gente pode sumir, cortar eles, certo? E a gente chega aqui na função limite quando h tende a zero de 1 sobre x mais h elevado a 2/3 mais x mais h elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3 mais x elevado a 2/3. E aqui a gente já pode fazer a substituição direta. Então, no lugar de h, a gente vai pôr 0. E a gente chega, então, que a derivada da função x elevado a 1/3 é igual a 1 sobre 3 x elevado a 2/3, certo? Agora, a gente vai analisar se ela é derivável no ponto zero. Então, a gente tem que calcular as derivadas laterais. A derivada pela direita, então, ela vai para mais infinito. Então, aqui a gente tem, a gente acabou de descobrir aqui no exemplo anterior, que a derivada dessa função é 1 sobre 3x elevado a 2/3. No lugar de x, a gente põe 0, que é o ponto que a gente está analisando. Aqui a gente fala que esse 0 ele é positivo. Por que ele é um 0, positivo, entre aspas? Porque se a gente pega aqui uma reta, que é o ponto 0, a gente quer os números à direita de 0. Os números à direita de 0 são números positivos. Se a gente substituir aqui por qualquer número positivo e realiza esse cálculo, vai sempre dar um número positivo para a gente. Por isso que esse 0 ele fica positivo, entre aspas. Como a gente tem um número positivo dividido por um positivo, a gente fica com mais infinito, certo? E agora a derivada à esquerda do ponto 0. Então, à esquerda do ponto 0, a gente só tem números negativos.
Se a gente substituir aqui por qualquer número negativo, a gente também vai obter um resultado positivo, né? Então, é um zero positivo, entre aspas. E também vai para mais infinito. Então, a gente conclui que não existe derivada nesse ponto, né? A gente não calcula a derivada e chega num ponto. Essa derivada ela vai para mais infinito, então não existe derivada no ponto zero. Se a gente analisar aqui o gráfico dessa função, a gente percebe aqui, ó, que como a inclinação das retas secantes que passam por esse ponto 0 e 0, e é um ponto Q de h e h elevado a 1/3, próximo desse gráfico aqui em azul, elas tendem a mais infinito. Então, esse gráfico ele apresenta uma reta tangente vertical aqui na origem. Então, tá vendo essas retas aqui em cor de rosa? São as retas secantes. E conforme elas vão se aproximando aqui de zero, a inclinação delas vai tendendo ao infinito. Então, ela não é derivável nesse ponto aqui, zero, certo? Se a gente analisar, então, aqui a continuidade dessa função no ponto zero, a gente vê que o limite quando x tende a zero de f de x é zero. A f no ponto zero existe e é zero. E elas são iguais, então. Então, a f de zero é igual ao limite quando x tende a zero de f de x, que é igual a zero. Portanto, a função ela é contínua. Então, esse é um exemplo de uma função que é contínua, mas não é derivável, que é o que a gente vê aqui nesse teorema. Então, se f ela for derivável em a, ela é contínua. Mas, se ela for contínua, nem sempre ela é derivável, certo? E também aqui, ó, se f ela for descontínua em a, então ela não é diferenciável em a. Aqui tem um outro exemplo, esse daqui é o gráfico da função módulo de x. Aqui no ponto zero, ela é contínua, né? Ela não tem nenhuma descontinuidade aqui no ponto zero. Mas ela não é derivável aqui nesse ponto zero. Por que que ela não é derivável? Porque ela tem esse bico aqui. E quando o gráfico tem um bico, quer dizer que as derivadas laterais, elas diferem. Então, as derivadas laterais, elas são diferentes, certo? Que é o que a gente vê aqui, então, ó. Quando o gráfico possui um bico, a função ela não é derivável ali naquele ponto, mesmo que a função seja contínua nesse ponto. Então, ela não é derivável porque as derivadas laterais, elas são diferentes. Um outro exemplo de não derivável, né, de uma função é esse 2 aqui, que é o que a gente viu no exemplo anterior, quando a gente tem uma reta tangente vertical naquele ponto. Porque daí o limite, quando x tende a da f' de x, ele vai para infinito. Então, ela também não é derivável nesse ponto quando tem uma reta tangente vertical, certo? E um outro exemplo é uma função descontínua. Então, uma função descontínua também não é derivável, certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo tem um PDF completo da aula para vocês. E a gente até demonstra aqui por que essa função ela não é derivável nesse PDF. Então, entrem ali, deem uma conferida. Qualquer dúvida, manda pra gente ou aqui nos comentários ou lá no Insta. E muito obrigada pela atenção.